Gostaria de passar agora para o tema seguinte, que é a distribuição do superávit da Centro. E aí vamos falar do nosso diretor de benefícios da Centro. Esse assunto aí parece que todo mundo está totalmente familiarizado, né? Depois de um longo período aí de discussão com o Banco Central, vocês se recordam, né? O meu amigo Maurício que está ali, a gente fazia contatos regulares por telefone para saber como é que estava a evolução dos fatos lá com o Banco Central, né? Bom, superávit de planos de benefício definido. Essa questão ela se aplica a planos BD, tá? Primeira orientação legal em relação à apuração de resultados de planos de benefício, ela veio com a edição, eu digo, legal e clara, porque antes, pela Lei 6435, você tinha apenas registro em relação à apuração dos resultados, e isso era refletido na contabilidade, não naquela época dos planos, mas na contabilidade da fundação, porque tudo era centralizado na própria fundação. Então, as leis 108 e 109, mais especificamente a lei 109, ela veio para separar o joio do trigo. A lei 109 foi um avanço para os fundos de pensão. Ela tem que haver um reconhecimento em relação a esse marco regulatório, porque ela foi muito importante. Até então, como eu disse, quer dizer, os fundos de pensão, eles apuravam resultados de forma coletiva. Isso chegou a acontecer também no passado no mercado financeiro em relação à figura dos fundos de investimento. Todos aqui se lembram dos famosos fundos 157, né, que eram o desaguador aí de lixos, né, de lixos de investimento. Quer dizer, havia também no passado essa possibilidade em relação a fundos de pensão. Você transferir resultados entre planos para poder mostrar um equilíbrio de forma consolidada, quando na realidade você tinha planos saudáveis de um lado e tinha planos completamente deficitários de outro. Então, a Lei 109 ela foi um marco, e um grande marco em relação a essa questão. E a Lei 109 ela trouxe uma definição mais clara em relação ao tratamento dos resultados dos planos de benefício dos fundos de pensão, dizendo que você tinha que apurar anualmente o resultado, e se esse resultado fosse superavitário, você tinha que constituir uma reserva, um colchão de garantia, que é a reserva de contingência, até o nível de 25% das provisões matemáticas, das reservas matemáticas do plano. Somente após a constituição dessa reserva de contingência, que o próprio nome já diz, quer dizer, ela existe, é para suportar esses movimentos em termos dos resultados apurados pelos planos, para que você não tenha instabilidade, volatilidade em relação ao desempenho do plano ao longo do tempo. Tá? E, constituída essa reserva de contingência, o excedente, sim, seria destinado à formação da reserva especial para revisão de planos, que é a reserva especial que é objeto da destinação e utilização de superávites de plano. Quer dizer, ninguém mexe na reserva de contingência. Ela fica ali sempre preservada naquele nível de 25% das provisões matemáticas. Esse ajuste ele é feito mensalmente nos balancetes dos fundos dos planos e é reconhecido anualmente com as avaliações atuariais. Tá? Essa reserva, a estabilidade dessa reserva especial por 3 exercícios consecutivos, ela determina hoje, a partir da lei 109, que é de 2001, ela determina a revisão obrigatória do plano. O que é revisão obrigatória? Você tem que dar uma destinação a esse resultado, porque o plano de benefício, ele não existe para poder ficar superavitário nem deficitário. Quando ele está numa condição deficitária, você chama contribuições normais, restabelece contribuições normais, estabelece contribuições extraordinárias dos participantes e dos patrocinadores para poder buscar o equilíbrio do plano, estabelecer o equilíbrio do plano. Então, a lei ela foi muito sábia nesse aspecto quando ela estabeleceu que você tem um superávit, um resultado, que é um resultado estrutural. O que é um resultado estrutural? Você tem 3 anos para verificar a estabilidade daquele resultado. Após 3 anos de manutenção daquele resultado, você tem que fazer uma destinação obrigatória.
E foi assim que a Centros procedeu lá em 2009. Tá? Com base em quê? Com base já na regulamentação desse artigo da Lei 109, que é o artigo 20. Essa regulamentação, ela veio tardiamente, mas essa regulamentação, ela veio para poder definir claramente quais seriam as condições para se fazer essa destinação obrigatória de superávit, como também fazer a recomposição dos planos em função da existência de déficits. Aqui, nesse caso aí, a lei trata no artigo seguinte, no artigo 21. Tá? Felizmente para a gente, para nós Centros, né, França, a gente só tem administrado aí a riqueza. E isso é motivo de muita satisfação para a gente. O próprio Hélio comenta aqui, olha, em todos os lugares pelos quais ele passou, ele administrou escassez. E na Centros ele tem ali a honra de administrar a abundância. Né? E para a gente é motivo de muito orgulho, mas o trabalho que está sendo feito, que vem sendo feito, é um trabalho para poder garantir ao longo do tempo essa condição superavitária da Centros. Bom, nós fizemos em 2009 o primeiro projeto, já com base na resolução CGPC 26. Esse projeto foi precedido de uma cisão, como vocês lembram. Por quê? Porque para a Centros, o que interessava em relação ao plano básico não era fazer suspensão de contribuição, porque já não existia mais, desde fevereiro de 2008. Não era para fazer melhoria de benefício, porque melhoria de benefício era uma coisa que você tinha que dar o tratamento não era o tratamento adequado. Por quê? Porque ao melhorar o benefício, a gente continuaria com aquele excedente, entendeu? De forma consistente, sistemática dentro do plano. Então, era efetivamente devolver excesso de contribuições, excesso de resultado do plano. Porque o plano ele não é constituído apenas o resultado do plano não é constituído apenas pelas contribuições pessoais e patronais, é constituído também pelos resultados dos investimentos. E no caso da Centros, principalmente a primeira década agora desse século, né, nós tivemos aí resultados significativos que dependem muito, sim, do desempenho da Bolsa, e porque nós temos uma componente, uma participação da renda variável nos investimentos da Centros, que é significativa, tá? Mas por conta desse desempenho aí favorável da Bolsa e da economia como um todo, a gente conseguiu acumular recursos crescentes nessa conta de reserva especial. Tá? Então foi feito esse projeto em 2009, foi para o Banco Central, vocês se lembram também, quer dizer, de todo aquele rito que a gente teve que passar, aquele sofrimento que não foi só de vocês, foi até muito mais nosso ao longo do tempo todo, com a Procuradoria Geral. Tivemos que recorrer à AGU, que arbitrou favoravelmente a posição da Centros, e tem que ser dito também, quer dizer, a posição do sistema de previdência complementar como um todo, que ali estava em xeque também, a credibilidade e a aplicação de todo aquele arcabouço legal, regulamentar. Quer dizer, uma decisão desastrosa ali seria perniciosa, seria prejudicial, seria extremamente danosa para todo o segmento. Então, quer dizer, nós tivemos condições de conseguir. Contamos aí com a participação efetiva também da Previc naquele momento, tá? Porque ela tinha que defender também o seu universo de atuação, né? O seu público-alvo e tal. Bom, a partir disso foi dado início ao pagamento do superávit de 2005. O que foi o superávit de 2005? Foi apurado em 2005, ficou estável em 2006, 2007 e 2008. Vocês devem se recordar que em 2008 a Bolsa... Nós tivemos a crise econômica internacional, a Centros teve um déficit significativo, de maneira tal que aquele resultado de 2008 acabou sendo o melhor resultado, o resultado estável de todo o período. Então, o resultado de 2008, na época foi 1 bi e 4 milhões, esse 1 bi e 4 milhões, pré-cisão, antes do processo de cisão, que foi o resultado destinado. Com isso, o que aconteceu? Nós simplesmente zeramos a reserva especial. Então, zeramos a reserva especial, precisávamos voltar
passar por todo aquele período de formação e de verificação de consistência e estabilidade da reserva. Tá? Só registro foi destinado, objeto daquela destinação, foram 973 milhões. Tá? Esses 973 milhões, eles foram distribuídos para um público de 936 aposentados e 609 pensionistas. Então, quer dizer, os beneficiários daquela distribuição, eles totalizaram 1.545 pessoas. Houve a distribuição de acordo com a lei, eu disse sobre a forma de reversão de valores, da lei e a regulamentação, em partes iguais para os assistidos do plano e o patrocinador Banco Central. Tá? Esse fluxo de pagamentos, ele ocorreu normalmente a partir de maio de 2011, onde a gente pagou as 16 primeiras parcelas, né? E teria prazo para encerramento agora em dezembro de 2012. Mas por conta de diferenças de critérios de atualização entre o Fundo Previdencial, que dá suporte a esses pagamentos das parcelas, que é feito, a atualização ocorre em base mensal, e as parcelas da reversão de valores, que são creditadas aos assistidos e ao Banco Central, que são atualizadas anualmente, por conta da lei do real que estabelece essa condição. Então, em função dessa situação, quer dizer, houve ali uma destinação integral. Já no ano de 2009, o que aconteceu? Nós apuramos um novo superávit significativo, de 1.214 bilhões. Então, passou a ser a base para o novo período de destinação que iria se verificar em 2010, em 2011 e em 2012. Tá? Em 2010, nós tivemos um incremento de 320 bilhões a esse resultado, que elevou esse saldo para 1.535 bilhões, quer dizer, mas o piso já estava estabelecido lá em 1.214. Em 2011, nós tivemos um déficit. Nós tivemos um déficit que foi em torno de 430 milhões, que fez com que esse resultado aí da reserva especial, ele ficasse em 1.094 milhões e 553 mil. Tá? Já em 2012, tivemos, felizmente, um novo resultado superavitário de 624 milhões, que elevou essa reserva especial para 719 milhões. Em resumo, o menor resultado do período acabou sendo o resultado de 2011, quer dizer, dentro dessa regra que a gente está aplicando pela segunda vez. Tá? Então, esse resultado é a base da destinação do superávit de 2009. Tá? O assunto foi levado ao Conselho Deliberativo, agora na reunião de março, tá? Foi aprovado pelo Conselho para fins de encaminhamento ao Banco Central. Em que consiste a proposta? Consiste a repetição daquele processo que foi adotado em relação ao superávit de 2005, tá? Que vamos fazer novamente a reversão de valores pelo fato de que o plano está fechado a novas adesões e está declarado formalmente em extinção. Essa é uma condição. A divisão, novamente, a razão de 50% entre assistidos e patrocinador Banco Central. Estamos criando 2 fundos previdenciais para fazer face a esses pagamentos mensais. Data de referência, 1º de janeiro de 2013. Tá? Então, quer dizer, só complementando a situação da destinação anterior. Ela se encerrava em dezembro de 2012, mas por conta daquele critério, da diferenciação de critério para fins de atualização do fundo e das parcelas, vocês receberam uma cota integral em janeiro e receberam um resíduo em fevereiro, que esgotou o fundo previdencial, porque naquela destinação foi apenas um fundo previdencial constituído. Bom, data de referência. Nós estamos usando novamente o benefício, porque você, de acordo com a regulamentação CGPC 26, você pode usar
como parâmetro para destinação a reserva matemática individual ou o benefício efetivo ou projetado. No caso de vocês, todo mundo está em benefício, todo mundo é assistido, então é o benefício efetivo. Já em 2009, nós tivemos uma discussão bastante ampla dentro do Conselho em relação a qual seria o melhor critério para o grupo. E chegou-se a uma conclusão uniforme de que o melhor critério para o grupo de vocês é o do benefício. Tá? Por que é o critério do benefício? Porque a reserva matemática ela leva diversos fatores em consideração. Ela pode pegar pessoas com a mesma idade, com o mesmo salário e gerar reservas completamente diferentes, em função, por exemplo, da composição do grupo familiar. Uma pessoa é viúva, outra pessoa tem um filho inválido, tem esposa, quer dizer, tudo isso é computado na apuração por cálculo atuarial do compromisso previdenciário relacionado àquela pessoa. Então, a discussão foi bem concluída na nossa avaliação, acho que na avaliação de todos, no sentido de que o critério mais adequado para o grupo do PDB é o critério de você fazer a proporcionalização em função do benefício dos proventos complementares de aposentadoria recebidos por cada um de vocês. Tá? E a base foi dezembro de 2012, tá? Que é a base de apuração da destinação. Quer dizer, nós olhamos quem estava no plano, na condição de assistido, em 31 de dezembro de 2012, esse grupo é o grupo beneficiário dessa nova destinação. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, aquele grupo de 1.545 pessoas em 2008, ele agora, em dezembro de 2012, ele está com 1.522 pessoas. Quer dizer, nós tivemos aí uma quantidade significativa, infelizmente, de óbitos de assistidos, mas tivemos também implantação de diversos benefícios de pensão. Tá? A exemplo da destinação anterior, a liberação vai ser feita em 36 parcelas mensais, como eu disse, a contar de janeiro, quer dizer, o projeto sendo aprovado, a nossa expectativa é de que haja aprovação até maio. Nós colocamos isso no nosso fluxo financeiro e estamos trabalhando para que isso ocorra. Havendo em maio, nós vamos pagar as 5 parcelas, nós vamos pagar retroativamente a janeiro de 2013. Tá? O saldo dos fundos, ele vai ser corrigido da mesma forma pela meta atuarial do plano, que já está, quer dizer, na destinação anterior era IPCA mais 5%. Como a gente reduziu a taxa de juros da meta atuarial no ano passado, em outubro, e isso foi reconhecido na avaliação atuarial de dezembro, então passa a valer esse novo critério de atualização. Tá? A questão do esgotamento, da utilização dos fundos até o esgotamento do saldo, quer dizer, vai haver novamente esse diferencial pró-assistidos e patrocinador em função da diferença de critério de atualização. Tá? E tem também um comando que, se a reserva de contingência se situar num nível inferior a 25% das reservas matemáticas, você tem que fazer uma interrupção do processo de destinação, que somente seria retomada após nova aprovação pela Previc. O que é bom registrar também que essa situação de reversão de valores é a situação que exige o maior nível de controle por parte da Previc. Por quê? Porque se você faz suspensão temporária, suspensão por um determinado período, ou mesmo extinção de contribuições, ou implementação de benefício temporário, você não precisa de aprovação da Previc. Sabe? Mas no caso de reversão de valores, você precisa. Você precisa ter um estudo econômico-financeiro para poder justificar aquela consistência de reservas, de apuração de reservas matemáticas, a consistência dos resultados do plano ao longo do tempo e a garantia de que essas condições vão se permanecer também, pelo menos no período da destinação desse resultado. E precisa também de uma auditoria independente específica para essa finalidade. Então, todo esse caminho foi percorrido pela Centos, mais uma vez, e o que eu tenho aqui para concluir as informações para vocês é, como eu disse, foi aprovado pelo Conselho em março, a reunião foi no dia 25,
No dia 26, nós já colocamos à disposição de todos vocês, para conhecimento, o projeto de destinação e utilização dessa nova reserva especial, e nesse mesmo dia a gente encaminhou o assunto ao Banco Central. O Banco Central, quer dizer, já recebeu, foi protocolado no dia 27 de manhã. Esse assunto foi semana passada para a área de pessoal e a análise foi concluída na sexta-feira, então o processo foi encaminhado para a PGBC na sexta-feira. Óbvio que a Centros, quer dizer, está fazendo gestões para esclarecer as dúvidas do Banco Central, para abreviarmos esse prazo dentro do Banco Central para a ida na sequência para a Previc. Em relação à Previc, nós estivemos lá, quer dizer, previamente ao encaminhamento do assunto da apreciação do Conselho Deliberativo, nós estivemos na Previc, onde enfatizamos principalmente a faixa etária do grupo. A população, quer dizer, tem uma idade média de 78 anos, que é de 80 para aposentados e 75 para pensionistas. E a Previc, ela ficou sensibilizada em relação a isso, então nós tivemos ali do próprio diretor de análise técnica um registro, eu não vou dizer uma garantia, mas eu vou dizer um registro de que o assunto vai receber um tratamento prioritário dentro da própria Previc. E até elogiou a Centros, dizendo que a nossa primeira destinação de 2009, ela serve de roteiro para a Previc analisar esses casos de reversão de valores. Porque nós fomos pioneiros nesse assunto em 2009. Então as informações são essas, são ótimas notícias, entendeu? Felizmente estamos aí, quer dizer, administrando a abundância mais uma vez. Fanny, antes de levar a pergunta, se alguém tem uma questão a levantar, eu gostaria de fazer para uma questão polêmica, que tem sido vítima, o Sinal. O Sinal tem sido muito acusado de, nessa questão da distribuição do superávit da CELT, ter apoiado mais o pessoal seletista. E com um argumento que eu entendo que é equivocado, de que esse superávit que está sendo distribuído ao pessoal seletista estaria parte de recursos que de direitos do pessoal do RJU. Tá? A gente entende no Sinal que são recursos apartados diferentes. Esse dinheiro que está sendo distribuído do seletista é somente do seletista. Tá? Mas esse grupo força muito para cima do Sinal. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Considerando o período anterior à Centros, na época do Plano Geral de Previdência, era o PGT, né? 77, por aí. E eu entrei nesse período no banco. E também das aplicações feitas pela Centros com os recursos do pessoal da RJU, e depois houve a devolução aí do terço dos participantes, 2 terços com o patrocinador, com o Banco Central. Eu pergunto, haveria, eu diria sobra, ou algum recurso desse superávit da Centros aí, contando o total, que caberia ao pessoal do RJU? Essa questão, eu como funcionário do Banco Central ainda da ativa e estatutário do Grupo RJU, eu gostaria muito de ser beneficiado também, entendeu? Por uma destinação dessa, mas infelizmente, até por uma questão de justiça com os seletistas, a gente não pode cogitar de uma ideia como essa, porque ela é totalmente infundada. Infundada pelo seguinte, quer dizer, eu coloquei há pouco para vocês aqui, como é que é a situação em relação à destinação desse superávit de 2009. Esse superávit de 2009, ele não alcança, por exemplo, pessoas que faleceram sem deixar um beneficiário de pensão entre 2010 e 2012. Eu acho que só por esse argumento, como é que eu justificaria um pagamento para uma pessoa que saiu do plano, não saiu, quer dizer, eu não gostaria nunca de ter saído do plano, sabe? Hoje eu estou, quer dizer, estou vinculado à Centros na condição de administrador, entendeu, da Centros. Mas eu gostaria, sim, de estar vinculado à Centros na condição de participante do PBB.
sabe? Mas não, mas mesmo pessoal, eu acho que esse assunto a gente tem que procurar esclarecê-lo, entendeu? Em todo nível de detalhe para evitar a confusão. O que aconteceu lá em 2007? Teve a decisão do Supremo, que foi traumática para muita gente festejou, mas festejou por desconhecimento de causa. Eu mesmo, entendeu? Me senti ali, quer dizer, eu me senti ali assaltado até por aquela decisão, sabe? O que aconteceu? A Centros fez a segregação patrimonial prevista na MP 1535, que posteriormente foi convertida na Lei 9.650. De que maneira? Ela segregou o patrimônio. Como é que ela segregou esse patrimônio? Ela apurou qual era o patrimônio da fundação, porque naquela época o patrimônio da fundação se confundia com o patrimônio do plano, porque, como eu disse no início, quer dizer, e para nossa felicidade na Centros, a Centros só administrava um único plano. O que houve? Houve uma apuração do resultado. Você levantou um balanço e você fez uma distribuição com base no seguinte critério: reserva matemática individual de cada participante, seja ele estatutário, seja ele seletista. Você apurou e separou em 2 grupos. Tá? Isso foi feito de que maneira? Um parênteses. Em relação ao grupo do RJU, foi vista também a reserva de poupança. O que é a reserva de poupança? São as contribuições arrecadadas por aquela pessoa ao longo do tempo, tá? Por que foi feito isso? Para ver qual era o critério mais favorável ao participante que estava saindo do plano, participante RJU. Se fosse a reserva de poupança, você abria mão da reserva matemática individual e adotava a reserva de poupança como referencial para aquela determinada pessoa. A grande maioria, quase totalidade, o critério mais favorável foi reserva matemática. Tá? Você fez isso. Para que foi feito isso? Para você apurar a cota parte de cada um em relação àquele patrimônio. Então você tinha a cota parte que era representada pelas reservas do plano e representada pelo resultado do plano. Então o superávit naquela época, ele foi sim distribuído. Então aquele superávit que existia, total, tá? Eu posso até te falar aqui, falar para você qual era o valor total desse superávit. O superávit que foi para o grupo do RJU foi de 676 milhões. O superávit que foi para o grupo seletista foi de 141 milhões. Então foi agregado o superávit sim. Essa segregação patrimonial, que envolveu recursos da ordem de 4 bilhões e 300, o pessoal da RJU ficou com 83% desse patrimônio. Digo pessoal do RJU, entenda-se, 1/3 para os participantes e 2/3 para o patrocinador. Óbvio que em relação aos seletistas não teve direito ao patrocinador, por quê? Porque ele continuou patrocinando o plano para aquele grupo. Então, quer dizer, aqui já tem uma informação que é totalmente descabida. Tá? Dizer que o pessoal do RJU não recebeu superávit. Eu não gostaria nem de ter saído do plano da Centros, tá? Mas hoje eu sou estatutário, eu vou ter minha aposentadoria custeada pelo Tesouro, e o acerto que foi feito comigo levou em consideração a minha reserva matemática, que gerou a minha cota parte de participação naquele patrimônio, e também o superávit apurado naquele momento. Aí vem a questão, que eu acho que é a questão mais esclarecedora a partir de então. O que acontece? Quem passou a ser beneficiário de fração patrimonial, que foi a forma como a lei identificou o direito de cada um, então, quer dizer, foi feita aquela divisão. O grupo do RJU ficou com 83%, o grupo seletista ficou com 17%. Isso foi feito em base de junho de 97. Desse grupo aí, desses 83%, houve a proporcionalização de 2/1. Tá? O Banco Central pegou aquela parte, foi custear a aposentadoria do pessoal do RJU, né? Exatamente, e porque era um direito dele em função da paridade contributiva da época. Tá? O que aconteceu? Isso tudo foi convertido em fração. Convertido em fração, essa fração passou a receber remuneração mensal.
Mensal com base em quê? Com base no resultado do plano, que coincidia com o resultado das Centros. Então, quer dizer, todo mês apurou o resultado positivo, você acredita. Apurou o resultado negativo, você debita aquele saldo de conta. Aquilo ali é um extrato de conta, como se fosse uma conta de uma aplicação de investimento em fundo de investimento, por exemplo. Tá? Então, o que acontece em relação a esse superávit? O superávit foi reconhecido mês a mês, para cada uma daquelas pessoas, diferentemente do pessoal seletista. O pessoal seletista teve o primeiro reconhecimento do superávit em 2009, 14 anos depois. Esse superávit passou a ser reconhecido na conta de cada um. No caso, quer dizer, mas aí houve, Franz, a segregação, quer dizer, eles levaram 1/3 daquela reserva total, sim, e o efeito, quer dizer, é sobre o resultado das Centros como um todo. Tá? Então, as pessoas reclamarem, volto a dizer, eu também gostaria de reclamar isso aí, mas eu não reclamaria se tivesse algum fundamento, alguma lógica. Tá? É óbvio, eu sei que hoje à tarde a gente vai enfrentar essa discussão com outro público, sabe? Eu não sei em que nível de debate ou não, mas o que acontece é o seguinte: a gente tem que ser justo. Sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer o direito de cada pessoa em relação a essa situação. Tá? Tudo foi feito de acordo com a lei em relação à segregação patrimonial, ao reconhecimento dos direitos. E acrescento com uma informação que eu acho que é muito importante para a reflexão, principalmente do grupo da tarde. Para vocês a título informativo mesmo. Foi feita essa segregação. Em 97, a Centros apurou prejuízo, déficit. Em 98, a Centros apurou déficit. Então, quer dizer, aquele resultado potencial, o que deveria ser feito se essas pessoas quisessem reclamar hoje? Eles deveriam ter sido chamados a participar ali da recomposição do déficit, naquele momento. A Centros só voltou a ser superavitária, a formar reserva especial, a formar superávit passivo de destinação, apenas em 2002. Por quê? Porque em 99, 2000, 2001, estava fazendo o quê? Era eliminação daquele superávit, reversão daquele déficit e recomposição da reserva de contingência. Agora, o grupo participou aonde? Esse grupo não participou desse resultado. Esse grupo foi segregado lá atrás, segregado na sequência, entendeu? A Centros passou a conviver com uma situação de plano deficitário. Eu pergunto para você, quer dizer, hoje, o pessoal fala que tem direito, então vamos colocar uma questão de difícil resposta, senão é impossível. Tá? O que acontece com esse grupo? Se o plano tivesse déficit, eu seria chamado, como participante da EJU, seria chamado a recompor o déficit? Eu não sou participante do plano, eu não tenho compromisso nenhum, não tenho responsabilidade nenhuma em relação àquele produto, àquele grupo. O que eu teria que responder para o déficit? Agora, porque tem recursos excedentes, eu quero o meu, mas quero o meu com base em quê? Deixa eu fazer uma reflexão. A questão do PGP, o Franz está lembrando. Quando foi feito esse cálculo atuarial, esse levantamento da reserva, do direito de cada pessoa, nós retroagimos a data de ingresso no PGP. Então, todo aquele tempo de previdência, tudo, sabe, tudo que envolveu o período pré-Centros foi considerado na apuração do direito de cada um. Não houve um corte ali de 80 para frente, não. Tá? Eu concordo com as explicações do Toninho e o sinal, inclusive, juridicamente fez uma manifestação pública a respeito, escreveu a respeito disso. Mas eu não concordo com a última colocação dele, penúltima talvez, de que a pessoa que recebeu a fração patrimonial, se tivesse déficit futuro, ele deveria ser chamado. Porque não há como existir déficit futuro depois que você faz o pagamento.
porque não há capital aplicado nem capital administrado. Por que ele está reclamando de direito? Então, o cara, eu não estou falando do direito do cara, só dessa colocação que eu não concordo. Eu falei que é um absurdo isso. Freitas, eu só quis argumentar que nós estaríamos numa situação esdrúxula aí, entendeu? De alguém ser chamado a responder financeiramente por uma questão que não tem qualquer vínculo, que não traz qualquer ligação, qualquer elo de responsabilidade para ela, sabe? Infelizmente. Há a chance de casar com a viúva seletista, né? Essa informação seria muito interessante para o pessoal do RJU somente. Mas eu quero dizer o seguinte: todo mundo tem que levar em consideração que a Centros é dirigida, a alta administração da Centros, são 4 diretores, mais 4 conselheiros, são 8, todos do RJU, todos do regime jurídico único. Só 2 são seletistas. Então, veja, 8 pessoas chegando a essa conclusão, com interesses do próprio bolso. Será que eles seriam tão bobos para deixar passar essa oportunidade? Isso tem que ser levado em consideração. Toda a administração da Centros é feita pelo pessoal novo do banco. E, graças a Deus, essa administração, essa diretoria da Centros e o próprio conselho tem agido de maneira independente, criteriosa e até muito conservadora. Então, isso que eu acho importante o pessoal saber, que não são os seletistas que dirigem a Centros. Nós temos 2 no meio de 8. E ainda tem mais eu estou contando o elemento do RJU, que está no Conselho, o Carovi, que também é RJU, por isso eu digo, são mais Conselho Fiscal. São 4 elementos, 3 do RJU e 1 seletista. Seria preciso que eles fossem muito bobinhos mesmo, para permitirem eles se prejudicarem. Acima de tudo, né, a gente tem que tratar as coisas de forma justa, equilibrada, adequada, legal, né? Então, não tem como se recepcionar, entendeu, uma questão dessa, porque ela é totalmente descabida de lógica. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, só um segundinho, eu quero antes anunciar a presença do Vanderlei Zonzinho, gerente do Banco do Brasil aqui. Obrigado pela presença. Desculpa, tá bom? Considerou. Está exalando aqui. Brincadeira. Tem que cuidar bem. Conforme o senhor falou, o superávit vai ser distribuído baseado no benefício de cada um. E talvez o outro também tenha sido, não sei. A minha pergunta é a seguinte: esse pessoal que está na ação dos 30 atos, quando receber os atrasados relativos a isso, se também receberão atrasados relativos aos superávites? Como eu disse, o benefício ele está estabelecido na base de 31 de dezembro de 2012. Então é a questão que a gente considera, porque caso contrário, eu teria que voltar e redistribuir todo o resultado. A cada condenação, a cada sentença que eu aplicar, que eu implementar na minha folha, eu tenho que voltar e fazer esse recálculo. Não. O grupo foi definido naquela data de referência.
E os benefícios, os proventos de aposentadoria e de pensão, os complementares, estão excluídos daí, os proventos do INSS, eles são também os definidos naquele momento, os que foram pagos na folha de dezembro de 2012. Alguém mais? Outra questão do pessoal do RJU, na época foi orientado que se deixasse 12 contribuições na centro. A questão é saber o seguinte: existe alguma vantagem em manter essas contribuições? Não existe vantagem? O porquê disso? Que isso ficou no limbo, não se tem informação disso. É uma boa questão. Muita gente liga para mim para poder trocar uma ideia sobre esse aspecto, né? E a gente tem que ser realista. Se você tem, eu, por exemplo, eu tenho na Centros 12 contribuições. As 12 contribuições hoje representam uma fortuna de R$ 3.800, acredito. Tá? O que acontece? Naquele momento, você tinha uma inteligência colocada no dispositivo legal, que era a continuidade do vínculo da participação da pessoa em plano de benefício da Centros. Que se pensou, nós vamos ter um plano de contribuição definido na sequência e as pessoas vão dar continuidade à formação de uma reserva, para a percepção de um benefício futuro, não nas mesmas bases que tinha assegurado até a decisão do Supremo. Mas as pessoas tinham condições de formar uma poupança previdenciária que no futuro gerasse uma complementação à renda recebida do Tesouro. Só que, infelizmente, quer dizer, essa temporariedade, ela dura 15 anos, já vai para 16 anos, né? Vamos completar agora em maio, né? Quer dizer, 16 anos. E em função disso, quer dizer, muitas pessoas que estavam na fase ativa se aposentaram. Esse movimento é crescente ainda no Banco Central, né? Para essas pessoas, acho que a gente tem que fazer a seguinte reflexão: aos 60 anos, 65 anos de idade, compensa eu que tenho R$4.000 depositados na Centros, começar a fazer uma poupança previdenciária para gerar recursos, para me dar um conforto maior de vida daqui a 10, 15 ou 20 anos? Quer dizer, você tem a seguinte situação: hoje você tem um recurso, você vai ter que abdicar desse recurso para poder fazer contribuições, formar a sua reserva individual num plano CD. Eu acho que a grande maioria, pelo menos as pessoas com as quais eu tenho conversado, a grande maioria entende o seguinte: realmente não tem muito sentido eu começar nessa fase da vida a formar uma poupança previdenciária. E outra, quer dizer, nós temos uma situação também, que é uma situação mandatória para Centros. Centros, o ano passado, ela recebeu uma determinação da Previc no sentido de devolver, implantar o plano, isso foi em março, se não me engano, do ano passado, no sentido de implementar o plano, ou para oferecer para essas pessoas, para que as pessoas optassem compulsoriamente por um caminho: ou eu ingresso no plano, ou eu vou fazer meu resgate. Nós conseguimos, no primeiro momento, o prazo era de 60 dias, nós conseguimos, no primeiro momento, estender esse prazo para coincidir com o prazo do termo de ajustamento de conduta que nós firmamos em relação à questão da saída dos conselheiros do RJU, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Centros, que esse prazo expirou agora em 5 de março de 2013. Então a gente tinha até março deste ano para poder definir essa questão de acordo com a determinação da Previc. Só que com o fato novo do plano CD, a manifestação do banco para Centros em dezembro, confirmada agora na comunicação à diretoria em março, nós fomos à Previc em fevereiro e mostramos que nós tínhamos, naquele momento, quer dizer, a gente tinha a condição, a sinalização bastante consistente quanto à implantação do plano de contribuição definida. E que, em função disso, seria muito ruim para a gente e para o sistema como um todo
a gente abrir mão de um potencial de poupança previdenciária de 210 milhões. A gente sabe que a adesão, na linha do que você colocou, a adesão das pessoas que têm as 12 contribuições, ela não vai ser significativa. Eu diria até que ela vai ser residual. Mas essa questão vai ser definida pela Census. Porque a Census existe para administrar plano de benefício, não para administrar fração patrimonial. Não sei se respondi. Posso fazer uma pergunta? O plano que o Sinal desenhou, o Sinal prévio, ele previa que não só o funcionário, o servidor pudesse aderir a esse plano, mas também seus descendentes. Também está previsto nesse que vocês estão desenhando? Não está previsto por impossibilidade legal. Legal e regulamentar. O plano instituído, ele pode ter pessoas que têm algum vínculo com o participante principal, se eu posso dizer assim. Ele admite que essas pessoas também ingressem nos planos. Isso aí foi para fomentar, quer dizer, a previdência complementar no Brasil. Agora, esse tipo de relação, ele não pode prevalecer para planos patrocinados. Tá? A gente sabe da existência aí, até de uma simpatia de algumas pessoas dentro da Previc, a um avanço regulamentar no sentido de se permitir isso no futuro. Mas hoje não. Hoje, o plano CD, patrocinado não contributivamente pelo Banco Central, ele vai admitir apenas a participação dos detentores de fração patrimonial na Census, dos demais servidores do Banco Central, tanto ativos quanto inativos, tá? E também do quadro da Census, porque tem também essa previsão e a gente não quer abrir mão dessa prerrogativa. Tá? E, infelizmente, não, Freitas. Tá? No plano instituído, isso é plenamente possível. Tá? Alguém mais? Alguma pergunta? Então, eu quero passar para o... Você quer? Não, depois que encerrar, eu queria dar uma informação. Tá. Tá bom. Informação para o jornal. Passar as palavras, né? Cada um. Gente, em nome da AFPC, eu gostaria de enaltecer, de registrar a importância dessa reunião, muito saudável, muito importante. Agradecer aos companheiros do Sinal, ao Toninho principalmente. A Centros hoje tem uma administração profícua, dedicada. Nós temos a resposta disso, o nosso superávit. Isso é fruto da seriedade e da dedicação do Hélio e dos diretores que compõem lá a Centro. Então, em nome da FPC, eu queria agradecer a presença dos colegas seletistas. Temos colegas da RJU aqui também, o Wagner, o Rubão, né? E dizer que realmente nós ficamos muito felizes mesmo por esse encontro e agradecer ao Sinal ter proporcionado essa ocasião. Obrigado a todos. Eu não pedi a palavra. Não, para dar palavra. Bom, a pedido do João, né, lógico, do meu nome também, do Sinal, eu agradeço a presença de todos e é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de falar diretamente aos companheiros, né, porque a entidade representativa ela não sobrevive sem a participação. Então, a oportunidade de falar diretamente, tirar dúvida, esclarecer, é muito importante para a gente sentir o que está pensando a base, o que questiona, quais são as dúvidas, quais são os objetivos que a gente deve defender. Uma hora a gente está defendendo, outra hora a gente está brigando, mas sempre no sentido de atender um objetivo coletivo da nossa base. Então, em meu nome, em nome do Sinal, do João, que nos convidou, do Belcito, eu agradeço
a presença de todos e muito obrigado. Também quero agradecer a presença de todos, dizer que sempre é muito bom a gente poder ter esse contato. A gente não sabe as pessoas com que o nosso trabalho pode interferir. Não sei se tem aqui gente especificamente dentro desse processo de 3030 do sinal, que eu comentei no começo, mas se tiver, eu quero já reforçar a disponibilidade para depois, se quiser perguntar alguma coisa mais específica sobre sua situação, sobre qual a perspectiva do processo, qual os planos daqui para frente, eu vou estar à disposição. E só dizer que além de ser bom também esse contato direto, aqui no Rio de Janeiro fica melhor ainda, né? Fica muito bom também vindo aqui com essa vista maravilhosa. Quem sabe, dá um tempinho, eu vou ali na praia tomar um chopinho. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte: é muito importante a participação dos nossos conselheiros eleitos. Vocês não tenham dúvida que o trabalho do Fernando Ribeiro e meu é muito importante para os destinos nossos. Nós vamos ter agora o término do mandato do Fernando Ribeiro, que não pode mais se candidatar porque ele já foi eleito 2 vezes, só pode ser reeleito uma vez. Fernando Ribeiro é uma pessoa que, como chefe do DEPS, maltratou muita gente, mas muita gente tinha até restrição a ele. Mas como conselheiro, é de uma importância que dificilmente haverá substituto. Diz que ninguém é insubstituível, mas vai ser muito difícil alguém se ombrear ao Fernando como conselheiro. Nós vamos ter, então, e vamos iniciar daqui a 2 meses, a eleição para o substituto dele. Isso vocês têm que estar atentos e vamos prestigiar. Depois eu já falei com a minha quem eu gostaria que pudesse estar lá. A FPC, da pessoa que nosso presidente do Montenegro, vai também ratificar, porque é importante a pessoa conhecer, estudar e se dedicar, porque não tenha dúvida, os embates que nós travamos lá no Conselho, às vezes são bastante realistas, bastante duros, mas dependem dos nossos interesses. Então eu queria dizer isso. Daqui a 2 anos, quem sai sou eu. Também, até lá temos que ver quem vai ficar no meu lugar, que já não é mais tão difícil ser substituído quanto o Fernando. E eu queria só alertá-los para isso. Um abraço. Bom, só tenho a agradecer a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Me lembro que quando a gente assumiu assentos, né, você participou daquela primeira reunião que nós tivemos, que acho que foi em fevereiro ou março de 2007, né? Teve uma reunião, inclusive o clima estava um pouco tenso, né, por conta da dificuldade aí de encaminhamento de algumas questões aí que estavam em aberto com o Banco Central, né? Mas de lá para cá, quer dizer, já estivemos aí inúmeras vezes na FPC, em eventos com uma audiência bastante significativa, e para a gente, para a diretoria da Assentos, para o próprio quadro, o corpo técnico, quer dizer, a orientação que a diretoria passa é atendimento, entendeu? Sem qualquer possibilidade de ressalva por parte do grupo, não só dos assistidos, tá? Mas também do grupo, dos nossos mutuários de financiamentos imobiliários do RJU, dos detentores de fração patrimonial, sabe? Então, quer dizer, a gente procura primar muito pela qualidade do atendimento, tá?
E esses contatos, eu acho que eles são assim, bastante proveitosos, para a gente ter até um feedback de vocês em relação à melhoria, que é uma coisa que a gente persegue sempre, a qualidade do nosso trabalho. Tá? Como eu disse no início, eu acho que muitas pessoas aqui, quer dizer, do Rio principalmente, recorrem pouco a CELS. Eu gostaria de interagir muito mais com cada um de vocês, porque independentemente de estar no meu primeiro, segundo ou terceiro turno de trabalho na Centros, eu não abro mão de falar, entendeu? Eu faço questão absoluta de falar com todas as pessoas que me procuram e procurar esclarecer. Eu acho que uma marca da nossa administração, tanto o grupo que foi para lá em 2006, quanto o grupo que foi parcialmente renovado em 2010, é a transparência. E nós não abrimos mão de ser transparentes em relação ao encaminhamento de todas as questões da Fundação, com quem quer que seja, independentemente do direito que está sendo discutido, entendeu? Da questão que está sendo levantada. Eu, infelizmente, quer dizer, eu tenho que falar com colegas de financiamento imobiliário sobre a minha obrigação como administrador do patrimônio dos planos da Centros de encaminhar essas pessoas em situações excepcionais para execução hipotecária de um contrato. Mas eu falo isso para as pessoas. Infelizmente, quer dizer, eu acho que a gente coloca as coisas de uma forma tão clara, tão objetiva, entendeu? Tão realista, que, graças ao bom Deus, eu não consegui, entendeu, nenhum inimigo nesse período por conta disso, que, para mim, é uma das atitudes mais difíceis de adotar, de tomar, sabe? Mas, em relação, quer dizer, a convivência, a transparência, entendeu, a clareza e a aplicação da justiça, do critério mais justo para todo mundo, a gente não abre mão desses princípios, que eu acho que são princípios de vida. Agradeço bastante a vocês e me coloco à disposição para qualquer questão que vocês queiram debater conosco. Passar a palavra para o Delcito, quer dar um recado nas palavras finais minhas? Bom, eu queria só, primeiro lembrar que hoje é eleição do sinal, né? Quem não votou tem uma urna aqui que pode ser votada, tem votação eletrônica, aos filiados, é claro. Quem não for filiado, o sinal está aberto a todos, né? É um prazer receber mais um filiado. Lembramos sempre que a filiação ao sinal nada tem a ver a filiação à FBC, nós somos aliados e complementares, e eu digo que nós temos que trabalhar em conjunto, sempre trabalhamos, e o sucesso vem daí. Mas eu queria só fazer, dar uma informação, porque houve uma desinformação quando a gente divulgou esses dois eventos, e houve ruídos, inclusive, na rede, e pessoas acharam que a gente estava segregando os assuntos, o pessoal do RJU não sabia dos assuntos da Centros e do seletista não saber dos assuntos do RJU. Não tem nada a ver. Nós fizemos esse evento aqui de manhã com o objetivo maior de dar essas explicações, principalmente dessa ação dos 30-30, que tem sido um problema para nós, e também falar sobre o superávit. Toninho vai estar aqui à tarde também. Ele poderá e deverá falar também ainda sobre o superávit da Centros, para todos que quiserem, e vai falar também sobre um assunto que é muito importante, que é, finalmente, depois de 15 anos, a implementação de um plano que vai poder ser a integração novamente e a utilização da Centros, né, que é o nosso desejo. E eu queria só complementar para alguns colegas que estão aqui, que são do RJU, algumas informações, se eles não tiverem à tarde. À tarde, vocês podem estar à vontade, não existe problema nenhum de participar do evento à tarde. A gente até convida para que todos estejam presentes. Nós vamos falar sobre os 28% e assuntos mais específicos do pessoal do RJU. E dentre eles, é uma questão que está sendo muito demandada, que é o reajuste dos servidores. Como vocês sabem, a gente está numa luta de 4 anos para receber agora 15% em 3 vezes. E esse projeto de lei foi hoje a sessão extraordinária e ele foi obstruído pelo PSB,
porque o PSB está em briga com o governo, acha que tem assuntos mais importantes, de forma que ele fez suspender a sessão. Mas a gente já está providenciando, as entidades já estão unidas, ligadas, a gente já recebeu diversas ligações hoje. Na segunda-feira a gente vai ter encontro com o líder do PSB para mostrar que a obstrução pode ser feita depois que votar o nosso projeto, que a gente não tem a ver com a briga do governo com eles, né? Então é nesse sentido que a gente queria dar essa informação. Dizer também, para quem não vai estar à tarde, que nós estamos numa batalha ferrenha para que a PEC 555, que é uma PEC que dá isenção à contribuição da CPSS, ela seja votada até o final deste semestre, e existe promessa para isso, no sentido da gente minimizar também os impactos sobre os nossos salários, os impactos indiretos. Eu agradeceria aqui mais uma vez, principalmente ao Toninho. Digo que a Centros tem sido muito solícita e tem atendido a nossos pedidos imediatamente. Eles colocou à disposição. Gostaria de agradecer ao Freitas, ao doutor Rafael, a FBC, na figura do Franzi também, do Montenegro, que sempre tem ajudado a encaminhar esses assuntos de interesse. Tá? E coloco aqui no João para encerramento, convidando vocês a estarem presentes à tarde, se quiserem. Tá? Quero agradecer a presença de todos. O Delcito já falou boa parte de coisas. Eu ia até enfatizar para o pessoal não esquecer de votar hoje na eleição do novo Conselho do Sinal, para sua gestão de 2013 até 2015. É importante essa sustentação da base nessa votação, né, para mostrar para o banco que não, embora a chapa única, mas o pessoal está ali apoiando o sindicato. Tá? Quero agradecer a presença de todos que fizeram parte da mesa aqui, principalmente os palestrantes, que elucidaram muitas questões, né, principalmente o pessoal seletista. Eu acredito que questões que surgiram aqui da RJU vão ser abordadas novamente lá na parte da tarde. Também convido vocês a participarem, porque são várias coisas importantes que vão ser levadas lá. Tá? Então, obrigado a todos e um bom almoço.